Sejam bem-vindos ao RTV Notícias. A concessão de empréstimos por parte das empresas especializadas continua a crescer a 2 dígitos, com os dados de junho a mostrar um crescimento de 47,7% em termos homólogos, subindo para 752 milhões de euros. O que tem mais peso é o crédito ligado aos fornecedores e atinge o valor de 425 milhões de euros. A subida em termos homólogos foi de 73%. Numa análise semestral, o total destes créditos chegou perto dos 2 mil milhões de euros, mais 46%, o que representa quase o dobro de todo o crédito clássico, dominado pelo crédito aos particulares para consumo, e supera mesmo os valores totais ligados ao consumo. Hoje tenho comigo Albino Almeida. Albino Almeida, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Albino Almeida, começamos mais uma vez com os incêndios que estão a assolar Portugal continental e as ilhas, nomeadamente a Madeira. E na Madeira o balanço é de 3 mortos, 1000 desalojados, um shopping e um hotel de 5 estrelas destruídos. Bom, em primeiro lugar, uma saudação a todas e a todos os madeirenses que nos estejam a ouvir, de alguém que tenha um familiar muito próximo que esteve envolvido esta madrugada na tentativa de salvar pessoas e bens, e portanto foi ele próprio depois internado. Felizmente faz parte da estatística dos que foram depois, digamos, tiveram alta, e desse ponto de vista dizer que o que ele me narra sobre o que aconteceu ontem é indizível. Em primeiro lugar, nós aqui também percebemos no continente. Percebemos um pouco também pelas imagens que víamos. Não, mas fundamentalmente aqui para nós, o que significa estar há 5 dias com temperaturas acima dos 30 graus e mais de 25 depois das 0 horas da noite. Significa, portanto, para quem nos está a ver e a ouvir, que os terrenos e as árvores não arrefecem, do ponto de vista daquele arrefecimento que faz com que a combustão se torne mais difícil. E, portanto, o que ali acontecia, segundo essa narrativa do meu familiar, é que as folhas vinham projetadas por um vento absolutamente ciclónico, a arder no ar, autênticas tochas que, quando, por exemplo, eu poderia estar virado para os nossos telespectadores, imaginando que estou a apagar um incêndio, nas minhas costas, por efeito do fogo, uma árvore que ainda agora não ardia começa subitamente a arder. Ou seja, a aproximação das folhas a arder transportadas pelo fogo, folhas grandes, visto que a madeira tem plantas exóticas, a arder transformavam-se em verdadeiras tochas incendiárias, incendiando tudo à volta, e a grande questão aqui é que em pouco tempo as pessoas deixam de ter, digamos, a clarividência que lhes é dada quando se respira oxigênio normal. Portanto, ao fim de alguns minutos a respirar um ar rarefeito, as pessoas começam a ter um conjunto de sensações estranhas e de inícios de desmaio, que torna a tarefa muito complicada. Ora, por isso vale a pena termos respeito, e vale a pena também perceber como é que temos estruturado o nosso interior e o nosso país. Albino Almeida, antes de prosseguir, e não se esqueça daquilo que me ia dizer, que nos ia dizer, a minha também é quem nos está lá em casa Sim. a ver, falou-me nesse seu familiar, ele descreveu-lhe o cenário que se viveu quando o centro do Funchal foi, então, também ele, digamos assim, atingido pelas chamas, quando se viveram os primeiros momentos em que se percebeu, em que as pessoas na Madeira, todos eles perceberam que, de facto, o centro do Funchal estava também ele a começar a ser atingido pelas chamas. Vamos ver, nós lembramos-nos todos do incêndio do Chiado. E o incêndio do Chiado, como toda a gente se recorda, só progrediu como progrediu porque era uma zona antiga. Ora, o que acontece é que no Funchal, o Funchal é relativamente recente, que era o que eu ia dizer, mas não obstante ser relativamente recente, na parte da cidade, tem a ver com os últimos 40 anos, tem a ver com os mandatos de Alberto São Jardim, para podermos situar isto, não é? No essencial, são relativamente novos, por exemplo, os telhados. O grande problema que aconteceu na zona histórica da Madeira tem a ver com edifícios de volutos, que era aí que eu ia chegar. Eu quero lembrar que nós aqui, muitas vezes, nos entretemos. Eu não, mas enfim, como comentador que sou, tenho que dizer nós, plural majestático, discutir a questão da requalificação urbana.
E muita gente acha que a requalificação urbana é uma forma de dar dinheiro à construção civil, é uma forma de gastar dinheiro em investimento público. Houve até uma discussão sobre a matéria, visto que o atual Primeiro-Ministro defendia que se utilizasse o Fundo de Reserva da Segurança Social, o Fundo de Capitalização, para investimento em investimento fechado na recuperação do imobiliário, e depois as rendas que isso poderiam trazer seriam a forma de reembolsar o fundo, mas a verdade, e portanto, mas isto é sempre problemático. Ora bem, temos aqui bem consciência de que quanto mais zonas nas cidades houver, em que os telhados se degradam, em que os edifícios se degradam, em que as janelas se partem e não são emparedadas, nós iremos assistir em qualquer cidade do nosso país a estes problemas. Com a agravante, como eu lhe ia dizer, que a maior parte das pessoas que têm pequenas propriedades, quer na Madeira, quer no continente, no interior do país, não estão lá. Porque ficaram muito idosos, porque estão com os filhos nas cidades, que é o que acontece muito no Funchal, ou seja, a 3, 4 km de distância, na zona urbana do Funchal, estão as famílias, estão os idosos, que deixaram as suas pequenas casas e as suas propriedades justamente na zona da Pena e noutras zonas, para quem conheça, a Ilha da Madeira. Pois o que aconteceu foi justamente isso. As pessoas, num primeiro momento, não se lhes afigurou crível, não é, nem possível, que o fogo que andava na serra pudesse ter chegado à cidade com aquela violência. E só chegou, que aliás, como vários reacendimentos provam, porque o fogo esteve várias vezes controlado e várias vezes saiu de controle, tem a ver justamente com o que esse meu familiar me narrava, que era justamente o desprendimento de folhas a arder, que vinham pelo ar como autênticas tochas que alguém estivesse a lançar de forma desordenada para cair em todo lado. As que caíram em zonas onde havia bons telhados recentes, impermeabilizados, etc., não aconteceu nada. As que caíram em quintais onde as tais pessoas da terceira idade não estão, porque estão deslocados na cidade, no centro da cidade do Funchal, na zona urbana do Funchal. As que caíram nas zonas de serra, muito próximas das casas, porque as pessoas vivem lá e de alguma maneira acham que controlam a situação e que estão ali perto. Aliás, hoje o que mais se via, na zona justamente da Pena, era pessoas que estavam lá, que estiveram lá, nos sítios do incêndio. O que nunca imaginavam era este efeito que o meu irmão me contava, como se houvessem tochas a ser disparadas em todos os lados e que, portanto, pegavam fogo desde um vaso a um caixote, a tudo aquilo que fosse combustível. Mas em todas as frentes, ou seja, não é possível, perante as condições climatéricas e o vento da Madeira, dificilmente seria, enfim, se tivéssemos melhores telhados, se não tivéssemos edifícios desentaipados como lá há, em ruína há muito tempo, provavelmente teríamos evitado o fogo na zona urbana propriamente dita. Agora, não evitaríamos perante aquele fogo episódios de multi-ignições provocadas justamente pelos elementos que vinham a arder pelo ar. Era um ambiente de medo que se vivia entre os madeirenses, o meu irmão entre os habitantes, entre os turistas. O meu irmão diz que, digamos, o que aconteceu ali foi um pânico generalizado, em que a maior parte das pessoas, até porque pela rarefação do oxigênio, começavam a não ter a lucidez que têm noutras alturas e por isso é fácil de perceber tonturas, é fácil de perceber medo, é fácil de perceber tudo isto a multiplicar por milhares e milhares de pessoas. Albino Almeida, falávamos há pouco de facto e tocava-me na questão de facto dos edifícios devolutos que existem no centro das cidades. É preciso repensar o ordenamento do território? Eu acho que é preciso pensar o ordenamento do território e é também necessário pensar nas zonas de fraca acessibilidade. Nós temos um povoamento disperso e desordenado, como toda a gente sabe, não é? Por isso, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nasceram muitas casas em sítios onde a acessibilidade é zero. Ninguém pensou algum dia que um carro de bombeiros pudesse ter necessidade de lá chegar. E a verdade é que não chega. Por muito que se faça, não chega. Aquilo só tem um caminho, que é, de facto, a via aérea. Nós precisaríamos, se isto fosse possível, executável, nós precisaríamos de fazer arrefecer muitas áreas onde é difícil o acesso por terra, precisaríamos de ter meios que fizessem arrefecer aqueles locais através, eventualmente, do derramamento generoso de água, de maneira a molhar bastante algumas áreas onde depois se sabe que dificilmente o ser humano chega. Agora, há ali pessoas a viver,
Quer dizer, nós víamos, por exemplo, ontem e vemos hoje nas televisões que havia pessoas que armazenavam 4 e 5 garrafas de gás, porque a explicação é muito simples. Quando vai um carro levar o mais perto possível das casas, deixa algumas para não andar sempre a fazer este serviço. Essas botijas de gás eram bombas em e vimos também algumas potenciais. Explosões. E viram algumas explosões exatamente por causa disso. Portanto, o que nós temos é que pensar em modelos de vida, não é? Que, por um lado, é difícil dizer às pessoas, olha, nós vamos derrubar a sua casa que tem 30 anos, 40 anos. Aliás, vimos ainda há pouco tempo na Ria Formosa, não é? Como as pessoas reagem contra quando uma entidade que faz planeamento vai destruir as casas e quer alterar a morfologia da própria urbanização. Sabemos que há resistências. Não tenho, para mim, dúvidas nenhumas que teremos que ir por fases, e eu acho que uma das fases pelas quais temos que ir, efetivamente, estou absolutamente convencido, que é ter mais cuidado com os edifícios devolutos nas cidades, por um lado. Por outro lado, no interior ou como na Madeira, termos que ser muito mais proativos no registro da propriedade. Nós muitas vezes não sabemos a quem pertencem as pequenas propriedades que fazem o interior norte do país. Quase toda a gente tem uma leira, tem um bocado de terra, mas na verdade quando a gente vai à procura do dono não se sabe quem é. Provavelmente o titular daquela terra ainda é um antepassado da família que já nem existe, portanto não é possível notificá-lo. E, portanto, o emparcelamento rural é uma matéria que é absolutamente necessária, não só para a agricultura, mas também para prevenir estas questões. A impossibilidade de construir e de deixar, digamos, crescer de forma anárquica casas em tudo quanto é lado, sem cuidar da acessibilidade e da movimentação, por exemplo, do socorro. Isso são matérias às quais vamos ter todos que deitar mão e aproveitar para estabelecer planos de longo prazo de requalificação das nossas cidades e também desse ponto de vista do nosso interior. Vale a pena pensar nisso, porque isso gera emprego, pode gerar emprego para uma ou várias gerações, a manutenção depois também. Sabemos hoje que há uma grande eficiência energética que está aí disponível em vários materiais de construção que podem ser obrigatórios em algumas zonas, quando se fizerem a reconstrução das casas para não estar a fazer tudo de uma vez, obrigar imediatamente, aliás como o Japão. O Japão, tudo aquilo que se faz no Japão tem que ser antissísmico e cada vez que se faz uma requalificação nas cidades japonesas é preciso colocar materiais ainda mais bem referenciados para resistir aos acidentes, aos terremotos. Portanto, nós teremos que ir por essa via, penso eu. Das vias que me parecem mais adequadas será exigir uma requalificação com qualidade, com materiais que sejam mais resistentes a este tipo de problemas, isto no interior do nosso país. Depois, o emparcelamento agrícola e obrigatoriedade, até com eventual isenção, de um tempo de isenção, 3, 4 anos, 5 anos, para que as pessoas fossem colocar os seus terrenos no nome de alguém. E uma redução, eventualmente, dos impostos, porque algum imposto entraria e, simultaneamente, ficávamos a saber a quem pertenciam. E, efetivamente, se não fosse assim, os bens seriam perdidos a favor do Estado. Penso que temos que começar a tomar medidas muito sérias para evitar que estas coisas aconteçam. Albino Almeida, o governo português já acionou formalmente o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para fazer face, então, a todos os incêndios que têm assolado o continente e também a Madeira. O pedido já obteve resposta positiva. Está, então, a caminho de Portugal um avião Canadair italiano. De facto, isto também para fazer aqui, digamos assim, uma ponte entre aquilo que se passou ontem na Madeira, de facto, era impossível prever aquilo que poderia acontecer. Mas o Governo poderia ter pedido ajuda mais cedo. O que é que poderia ter sido feito aqui? Vamos ver. Eu acho que houve toda a gente na Madeira, certamente, se fosse feita uma sondagem, se isso fosse possível, certamente na altura, acharia como sensatas a visão que o Governo Regional tinha por entender que o fogo ficaria circunscrito às zonas de mato. Na verdade, o que aconteceu foi um fenómeno de que ninguém se recorda na Madeira, portanto, quando não há histórico, as pessoas, quando não têm experiência, naturalmente não avaliam tão bem, não é? Certamente daqui a 30, 40 anos, com o registro que temos hoje e a internet, etc., nós estaremos melhor preparados, decisores políticos, começar pelo Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira e também pelo Sr. Presidente da Câmara do Funchal, pessoa que, aliás, conheço pessoalmente, passa a redundância, estarão muito mais habilitados no futuro perante, por exemplo, os primeiros 3 dias de temperaturas acima de 30 graus,
promoverem um sistema muito mais ativo de prevenção de incêndios. E direi mais, direi que tal como se faz na Europa, na França e noutros países em matéria de terrorismo, em matéria de segurança, o país tem que ter imediata possibilidade de alocar meios financeiros, e é por isso que foi ativado o plano, meios financeiros para poder evitar uma catástrofe de dimensões absolutamente inauditas. É sabido que temos restrições orçamentais, mas é sabido também que existem mecanismos que permitem contornar. E é justamente disso que estamos a falar. Eu diria que o Governo, o próprio Presidente do Governo Regional da Madeira admite que o Governo da República lhe terá sugerido mais cedo o recurso a outros meios, nomeadamente os que já lá estão, os 110 homens especializados em incêndios e que estão numa zona muito importante, uma zona, digamos, tampão na Madeira, que se for ali controlado, efetivamente pode evitar as características do que aconteceu ontem. Mas, enfim, era imprevisível, é bom dizê-lo para estarmos absolutamente cientes disto, era bom dizê-lo que estes verões, com este grau de rigor, não nos aconteciam há muitos anos. Com isto bem, a umidade na Madeira é brutal, o nível de umidade, que retira também, digamos, aqui algumas condições, mas gostava... As condições meteorológicas são um pouco diferentes daquelas que se registram no continente. Tal e qual. E, portanto, e desse ponto de vista, eu direi que... no passado as pessoas viviam no campo, estavam lá 24 horas por dia, agora, como lhe digo, no interior e muito perto ali do Funchal, 3, 4, 5, 6 quilómetros, os habitantes, digamos, voltaram às cidades para a casa dos filhos, na zona urbana, deixaram os seus pertences, os seus bens na zona mais rural, ou para onde vão de resto à noite, onde vão dormir, fazem questão de dormir na casa e tudo, e portanto temos que olhar para isto com esta triste experiência que determinou estes números verdadeiramente avassaladores que nos chegam da Madeira. Albino Almeida, hoje, ao início da tarde, estavam 1.700 operacionais a combater 13 grandes focos florestais no continente e, ao mesmo tempo, no Funchal, os bombeiros continuavam a tentar apagar os vários focos de incêndio. Acredita que faltam também aqui operacionais para combater os incêndios? Vamos ver. Eu tenho que ser cuidadoso com o que vou dizer, porque este é um momento em que todos nos devemos abster de falar muito sobre os problemas que estão aqui. Eu seria defensor da existência de uma companhia de sapadores bombeiros por cada município, porque nós não podemos estar, de facto, a exigir a voluntários, a pessoas como eu e a Helena, que ao toque de uma sirene vestem uma farda e vão servir com o melhor de nós mesmos as populações. Não podemos estar-lhes a exigir, de facto, aquilo que não podemos exigir a um cidadão normal. Por outro lado, dizer-lhe também que em Gaia nós esperamos por autorização para fazermos a incorporação em 16 anos dos primeiros 25 bombeiros nos sapadores bombeiros, ou seja, os sapadores bombeiros que temos estão numa faixa etária com uma idade tal que a sua operacionalidade os põe em risco. Se tiverem que ser chamados a tarefas muito exigentes, estarão também em riscos, porque naturalmente os seus anos áureos já passaram. Estão todos na casa dos 50, 56 anos, por aí. Uma renovação também. É preciso uma renovação. E eu estou absolutamente convencido, como dizia há pedaços, que há, portanto, aqui duas áreas para as quais é preciso olhar. Devemos acarinhar os voluntários, que são emanações da sociedade civil, sem as quais, como se percebe, isto não funciona também, ou não funciona só, mas eu tenderia a achar que nós devíamos ter sapadores bombeiros num rácio que tem que ser estabelecido numa fase inicial, mas sapadores bombeiros nos municípios. E mais, com uma capacidade de autonomia do município, porque quando a gente ouve agora falar há dias numa notícia muito mal construída pelo JN, que para minha tristeza está a ser um jornal que em vez de informar confunde, que diz o Governo retirou a Força Aérea do combate aos incêndios. Isto não é verdade. O que acontece é que o Governo anterior queria a Força Aérea a supervisionar o combate aéreo aos incêndios. Ora, a Força Aérea não nasceu com esta missão. E o que aqui se percebe muito claramente seria que íamos ter uma entidade terceira, a Força Aérea, a lutar perante quadros operacionais já difíceis, que é, por exemplo, o entendimento entre sapadores e bombeiros voluntários. E quem está no terreno sabe que isto é difícil. É verdadeiramente difícil. Imagina agora que há uma entidade terceira, a Força Aérea, a comandar isto tudo. Depois criam-se problemas sobre quem manda, quem decide, quem faz.
Isto, de facto, não é gerível desta maneira. A ideia de criar a Autoridade Nacional para a Proteção Civil é excelente, tem que incluir ali todos e tem que haver um único comando, mas há uma matéria sobre a qual eu não tenho dúvidas. A voz de comando local tem que ser dos autarcas, porque são eles que estão próximos do terreno, conhecem a realidade e muitas vezes são desautorizados por decisões de entidades a que só nos faltava juntar a Força Aérea. E por isso... Qual é o papel da Força Aérea também aqui? O papel da Força Aérea, do meu ponto de vista, nós temos que encontrar, na Autoridade Nacional de Proteção Civil, nós temos que encontrar as respostas adequadas, por exemplo, a termos Canadair. Mais Canadair. Mais provavelmente do que os Camov. Os Camov, como imaginará, nos próximos dias é do que mais se vai falar. É de 6 Camov, dos quais só 2 ou 3 funcionam. Isto atravessou vários governos. Eu não acredito que todas as pessoas que decidiram enquanto ministros fossem incompetentes, corruptas, etc. Não. Seguramente decidiram com base em informações técnicas, em relatórios técnicos que os habilitaram a decidir daquela maneira. Não funciona, é preciso tirar as consequências e rapidamente mexer neste assunto. Agora, não me parece que seja boa política juntar o Exército a comandar civis sem que isto antes esteja muito bem coordenado. Porque eu dou-lhe o exemplo que é muito comum na educação. Na educação, as escolas todas devem fazer pelo menos uma vez por ano um simulacro de incêndio, ou de inundação, ou de terremoto. E as pessoas sabem todas o que têm que fazer, cada uma é agente de si próprio, sabe o que tem que fazer e a quem cede o comando em cada momento. Ora, nós não podemos ter um Presidente de Câmara a pedir meios aéreos, uma Autoridade Nacional da Proteção Civil e a Força Aérea a entender que os custos vão disparar e que não há meios nenhuns. Isto não passa pela cabeça do careca, como diria o atual Presidente da República quando era comentador. E, portanto, também não passa na minha. O que faz sentido é disponibilizar o que nós tivermos de útil, porque nós temos sapadores no Exército. Há sapadores, por razões das missões militares, também há sapadores em pleno combate. E por isso haverá zonas de disponibilidade de homens e de meios e de saberes. Não me parece que seja adequado andarmos a somar cadeias de comando que depois não se respeitam umas às outras e no terreno o fogo não quer saber dessas desgraças. Continua a labrar tranquilamente. Ou não. Ou ferozmente, como ontem na Madeira. Albino Almeida, apenas para terminarmos o nosso comentário de hoje, que obviamente também aqui girou um pouco em torno daquilo que é o atual cenário do país, os incêndios florestais. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa vão à Madeira? Pois, vão deslocar-se à Madeira, seria, de facto, o cenário real. A primeira coisa que eu acho fundamental é, para quem decide, no caso do Primeiro-Ministro, é perceber se se tiraram todas as consequências destes 2 dias dramáticos. E, portanto, convém ir ao local, ouvir as pessoas. Essa é a tarefa de um decisor. Ninguém pode decidir se não ouvir, se não escutar. E, portanto, essa é a tarefa de António Costa. A de Marcelo Rebelo de Sousa é também uma tarefa de ouvir, mas é também fundamentalmente uma tarefa de proximidade, de conforto e de presença e de solidariedade com os nossos concidadãos madeirenses que certamente apreciarão, num momento de tão grande tristeza, poderem ter ali o seu Presidente da República, ao qual certamente não deixarão de manifestar todas aquelas informações, dores, lágrimas, sofrimentos que habilitarão depois o próprio Presidente da República a ser uma espécie de pivô de para fazer convergir várias vontades para se encontrarem soluções mais eficientes para estes problemas. Muito bem. Albino Almeida, terminamos o nosso comentário de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Então, esperado o céu pouco nublado ou limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 19 graus e uma máxima de 30. Em Lisboa, a mínima será de 20 graus e a máxima de 35. E em Faro, a mínima será de 22 graus e a máxima de 33. É tudo por agora, já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.